A ideia de vida após a morte intriga a humanidade há séculos. Culturas antigas desenvolveram crenças e rituais elaborados em torno da morte, refletindo um profundo desejo de entender o que acontece depois que morremos. Explorar essas crenças antigas oferece um vislumbre do anseio humano por significado e continuidade, além de nossa existência terrena. Essas crenças proporcionavam conforto e orientação aos vivos, oferecendo esperança de uma existência contínua após a morte física. O mistério da vida após a morte continua a nos fascinar até hoje. Os antigos egípcios eram profundamente dedicados à vida após a morte. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas sim uma transição para outra forma de existência. A vida após a morte era um conceito central em sua cultura e religião. Eles acreditavam em uma jornada complexa que aguardava o falecido. Esta jornada era cheia de desafios e obstáculos que precisavam ser superados para alcançar a vida eterna. Os hieróglifos e as pinturas nas paredes das tumbas frequentemente retratavam essa jornada. Túmulos eram preenchidos com provisões para a vida após a morte, incluindo comida, bebidas e outros itens essenciais. Os egípcios acreditavam que o falecido precisaria dessas provisões para sustentar sua existência no além. Roupas e ferramentas também eram colocadas nas tumbas. Esses itens eram considerados necessários para que o falecido pudesse continuar suas atividades diárias na vida após a morte, assim como faziam em vida. Isso reflete a crença em uma existência contínua após a morte. Os egípcios viam a vida após a morte como uma extensão da vida terrena, onde o falecido continuaria a viver de maneira semelhante. O Livro dos Mortos era um guia crucial para navegar pela vida após a morte, contendo feitiços e instruções. Este texto sagrado ajudava o falecido a superar os desafios que encontraria no além. Os feitiços e as instruções no Livro dos Mortos eram essenciais para ajudar o falecido a superar obstáculos. Eles forneciam orientações sobre como se proteger de perigos e como se comportar diante dos deuses. Os egípcios acreditavam em um julgamento final, onde o coração do falecido era pesado contra uma pena. Este julgamento determinava se o falecido era digno de entrar na vida eterna. Determinando seu destino na vida após a morte, o coração do falecido deveria ser mais leve que uma pena para que ele pudesse alcançar a vida eterna. Caso contrário, ele enfrentaria a destruição eterna. O budismo tibetano oferece uma perspectiva única sobre a morte e o renascimento. O livro tibetano dos mortos descreve os bardos, ou estados intermediários, que a consciência experimenta após a morte. Esses estados são repletos de várias visões e desafios. O livro serve como um guia para navegar por esses bardos e alcançar a libertação do ciclo de morte e renascimento. Os tibetanos acreditam na reencarnação, onde as ações de uma vida influenciam a próxima. O objetivo é alcançar a iluminação e escapar do ciclo de sofrimento. As crenças cristãs sobre a vida após a morte se concentram na ressurreição de Jesus. A Bíblia descreve o céu como um lugar de felicidade eterna com Deus, enquanto o inferno é reservado para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Os cristãos acreditam no juízo final, quando Deus julgará todas as almas. Os justos herdarão a vida eterna e os ímpios enfrentarão o castigo eterno. Fios em comum. Temas universais nas crenças sobre a vida após a morte. Apesar de suas diferenças, as crenças antigas sobre a vida após a morte compartilham temas comuns. Essas crenças, embora variem de cultura para cultura, muitas vezes refletem preocupações e esperanças universais sobre o que acontece após a morte. Um tema proeminente é o conceito de julgamento. Em muitas tradições, a alma do falecido é submetida a um julgamento divino ou espiritual. Muitas culturas acreditavam em uma avaliação moral após a morte, onde as ações em vida determinam o destino na vida após a morte. Este julgamento pode ser realizado por deuses, espíritos ancestrais ou outras entidades sobrenaturais.
Outro tema comum é a jornada da alma. Acredita-se que a alma embarque em uma viagem após a morte, enfrentando vários desafios e obstáculos. Textos antigos descrevem uma jornada perigosa que a alma deve empreender após a morte, muitas vezes envolvendo provações e tribulações. Esta jornada é vista como um teste de caráter e pureza. A alma deve provar seu valor para entrar na vida após a morte. Em algumas culturas, essa jornada é guiada por deuses ou espíritos benevolentes, enquanto em outras, a alma deve encontrar seu próprio caminho. A recompensa por superar esses desafios é a entrada em um reino de paz e felicidade eterna, ou a reencarnação em uma nova vida. Essas crenças refletem a esperança humana de que a vida continua de alguma forma após a morte, e que nossas ações em vida têm consequências duradouras. Visões contrastantes. Interpretações diversas da vida após a morte. Embora compartilhem algumas semelhanças, as crenças antigas sobre a vida após a morte também apresentam diferenças significativas. Cada civilização, ao longo da história, desenvolveu suas próprias ideias e rituais para lidar com a morte e o que vem depois. Essas crenças não só refletem a espiritualidade de uma cultura, mas também suas preocupações sociais, filosóficas e até mesmo políticas. Essas diferenças refletem os contextos culturais e religiosos únicos em que surgiram. Por exemplo, em algumas culturas, a vida após a morte é vista como uma continuação da vida terrena, enquanto em outras, é considerada uma transformação completa. A maneira como uma sociedade vê a morte pode influenciar profundamente seus valores e comportamentos. Por exemplo, a ênfase egípcia na preservação do corpo físico contrasta com a crença tibetana na reencarnação. Os egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a vida após a morte, resultando em práticas elaboradas de mumificação. Em contraste, os tibetanos praticam o enterro celestial, onde o corpo é oferecido aos elementos e aos animais, refletindo sua crença na impermanência e na reencarnação. Da mesma forma, o conceito cristão de uma vida após a morte singular difere da visão cíclica de morte e renascimento encontrada no hinduísmo e no budismo. No cristianismo, a vida após a morte é frequentemente vista como um destino final, seja no céu ou no inferno, baseado nas ações da vida terrena. Já no hinduísmo e no budismo, a morte é apenas uma transição para uma nova vida, parte de um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Essas visões divergentes destacam a diversidade do pensamento humano e o mistério duradouro do que está além da morte. Cada cultura, com suas crenças únicas, contribui para um mosaico rico e complexo de interpretações sobre a vida após a morte. Esse mosaico não só nos ajuda a entender melhor as civilizações antigas, mas também nos oferece uma perspectiva mais ampla sobre nossas próprias crenças e medos em relação ao desconhecido. A exploração dessas diversas interpretações nos lembra da universalidade da morte e da busca humana por respostas sobre o que vem depois. Sabedoria antiga para mentes modernas. Relevância dos textos antigos. Estudar as crenças antigas sobre a vida após a morte oferece insights valiosos para nós hoje. Esses textos fornecem uma janela para a psique humana e nossa busca milenar por significado e propósito. Eles nos lembram da universalidade da morte e da importância de viver uma vida virtuosa. Além disso, esses textos podem nos inspirar a refletir sobre nossa própria mortalidade e o legado que desejamos deixar para trás. Eles nos encorajam a viver o momento presente e a apreciar a preciosidade da vida. Conclusão. O mistério duradouro. A vida após a morte permanece um enigma, um mistério que continua a nos cativar e intrigar. Embora possamos nunca saber com certeza o que nos espera após a morte, explorar as crenças antigas nos fornece uma rica tapeçaria do pensamento e da imaginação humana. Essas crenças oferecem consolo, orientação e um vislumbre do desejo humano atemporal de transcender os limites da vida e da morte. O mistério da vida após a morte perdura,
convidando-nos a contemplar nosso lugar no cosmos e o significado de nossa própria existência.